Fala pessoal, bom dia novamente. É, só um pouquinho aí da história aí do que aconteceu, né? Até esse ponto aqui. Eu, quando era pequenininho, tem meus 10, 11 anos, eu era bem magricelo. Só tinha o estômago um pouco alto, mas era bem magricelinho. E após os 11 anos, durante a adolescência, eu engordei bastante, né? Na época, bullying não era crime, então passamos uns apuros na mão da turmada e depois de muito sofrimento com sobrepeso, com 14 anos, eu tinha me mudado de Uberlândia e nessa outra cidade eu conheci um rapaz lá, nós ficamos amigos, o filho dele era Tchê, e esse rapaz já tinha sido muito gordo, obeso mesmo, e ele tinha emagrecido através de exercícios, né? E ele meio que me forçou a começar a mudar de vida. E assim eu peguei firme. Até os meus 16 anos eu já estava magro, já estava mais forte do que gordo. Fui para academia, fiz bastante bicicleta. Todo dia era 1 hora de bicicleta antes de começar a malhar. Não sei se estava certo, não sei se estava errado, mas é o que eu fazia e funcionou. Junto com isso também eu cresci muito na época. Eu tive um surto de crescimento disparado. Então cheguei a meus 1,90 de altura. E assim, pessoal, depois disso eu permaneci em forma. Entrei pro exército, saí do exército, permaneci em forma. Fui pro meu primeiro emprego. E depois que eu casei, que as responsabilidades vieram mesmo, e aí a gente foca em trabalhar e conseguir as coisas para casa e começa a dividir o tempo com outra pessoa, né? No caso, minha esposa, e acabei perdendo um pouco o foco da minha saúde física. E foi um processo. Eu sou casado, vou fazer 11 anos de casado agora, dia 30 de julho. E são 11 anos que eu vim engordando. Não engordei da noite pro dia. Tem gente que fala assim, é tão fácil ganhar peso, tão fácil de engordar. Não é fácil não, porque você gasta muito dinheiro, exige um empenho muito grande. A diferença é que engordar é algo que você faz com prazer, porque é comer. Comer e ficar sedentário. São duas coisas que o corpo aparentemente gosta. Só que ele gosta até o momento em que ele começa a sentir o resultado disso, que é o que aconteceu comigo. Que eu fiquei obeso novamente, e aí começa a ficar difícil até para amarrar um cadastro. Você vai amarrar um cadastro, o estômago comprime o pulmão, você fica sem ar até para amarrar um cadastro. E eu tô, como todo mundo sabe, tô fazendo uma obra de reforma e ampliação lá em casa, meio que sozinho. E tá me atrapalhando muito. Agachar para fazer as coisas, a mobilidade, sobe e desce de telhado, sobe e desce da casa. Tive que andar debaixo do telhado lá de casa, agachado, foi um sofrimento absurdo. Então, fora o mal-estar, o fato de você se olhar no espelho e não achar muito legal, embora eu tenha uma autoestima muito grande, e eu decidi mudar. E agora eu tô nesse projeto. Mas no passado, em 2022,
eu estava trabalhando como motorista de aplicativo e eu decidi seguir as dicas de um youtuber, de um influencer que se chama Rodrigo Polesso. Ele ensina a gente a fazer dieta cetogênica, dieta zero carboidrato. E eu fiz essa dieta durante um ano com sucesso, sem me desviar, sem titubear. Não teve dia do lixo, não teve nada disso. E eu emagreci muito, eu emagreci quase 30 quilos em um ano. Só que quando foi no fim do ano, a minha esposa, cansada já de cozinhar, de fazer só ovos e salada, nada de açúcar, nada de bolo, nada de macarrão, nada de arroz, nada de feijão, só ovo, salada e carne, ovo, salada e carne, ovo, salada e carne. A única coisa que eu comia que continha um pouco de carboidrato, mas era muito mais gordura do que carboidrato, é o amendoim, que eu comia para dar uma quebrada. Mas fora isso, nada. E ela cansada, chegou o final do ano, né, época de festa, não, para com essa dieta aí um pouquinho e tal. E aí depois passar o final de ano aí você volta. E aí nessa eu caí, parei, eu não estava mais sentindo falta de açúcar, de carboidrato, nada. Mas aí eu dei uma pausa na dieta por causa das festas de fim de ano. E depois eu não consegui mais retomar a minha dieta. E voltei a engordar tudo de novo e engordei mais do que eu estava. Porque antes parecia que eu bloqueava o meu processo de vamos dizer assim, meu processo de engordamento, parece que bloqueava ali nos 100, cento e poucos quilos. Era difícil de eu passar dessa casa. E dessa vez eu passei bem dos 110, 120. Hoje já tô com um pouco mais de 130. Então, eu sinto que o resultado da dieta foi muito bom, mas eu fiz de forma muito radical. E o fato de eu ter saído dela me gerou, de forma tão abrupta, né? Me gerou resultados muito ruins, né? E recentemente o próprio Rodrigo Polesso mudou de opinião. Ele não defende mais a dieta cetogênica. Ele defende que os carboidratos são sim necessários e importantes para a saúde. Ele assumiu que o posicionamento dele estava errado e tal. E algo interessante é que hoje eu não consigo, nem se eu quiser, eu não consigo mais fazer essa dieta. O meu corpo não me permite. Eu já tentei umas 2, 3 vezes fazer ela de novo, porque ela faz a gente emagrecer muito rápido. É quase um monjaro. E só que eu não consigo. A fisiologia, o corpo, a mente não deixa. Parece que o meu corpo criou um bloqueio porque viu que não foi bom, né? Então, pessoal, para quem fica perguntando se eu não emagreço, eu não consigo emagrecer, qual que é o problema? O que que tem de problema comigo? O problema não é você em si, a sua fisiologia e tal, porque a conta é simples. Você come pouco e gasta muito, o seu corpo tem que tirar essa energia de algum lugar e você emagrece, né? Porém, é difícil de controlar aqui. É muito difícil de controlar aqui. Então, como eu tenho essa dificuldade de controlar aqui, todo momento que eu tive magro, que eu tive saudável, que eu tive em forma na minha vida, eu era muito ativo, tinha muita atividade. Eu fazia flexão, fazia barra, eu corria, eu amava correr. Então, assim, o que me mantém magro é o excesso de atividade. Eu comia bem, aí ia rodízio de pizza e tal, não fazia nenhum tipo de dieta, mas a minha carga de atividade durante o dia era muito alta. Então eu me mantinha magro. Meu metabolismo ficava rápido e eu me mantinha magro. E isso funciona para mim.
Não sei se funciona para vocês, mas eu imagino que sim, porque por mais que as fisiologias são diferentes, eu imagino que quando você cria déficit calórico, automaticamente você emagrece. Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho da minha história, o que que aconteceu, né? Por que que eu tô fazendo isso e o que que eu passei para chegar até aqui, tá bom? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é um depoimentozinho, tá? Quem gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aí no canal, dá um joinha. Eu não sou especialista em nada, tá? Eu sou apenas um cara que está tentando viver e está batalhando dia após dia, igual a vocês. E olha que legal, eu tô aqui fazendo vídeo e o sol está começando a nascer ali atrás, olha. É lindo demais. Eu sou fascinado por isso. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de acordar cedo. Pessoal, obrigado, fiquem com Deus e até mais.